E aí, turma, beleza? Tudo bem? Gente, eu vou falar um pouquinho mais baixo no vídeo de hoje, por motivos de que a turma tá dormindo aqui em casa, e eu não sei nem porque eu tô com esse óculos, mas vou ficar com ele, enfim. Galera, sendo bem prático no que eu quero conversar com vocês hoje, é muito interessante, eu pelo menos acho interessante como os textos têm se cruzado, têm feito sentido pelo menos para mim e para a fase que eu estou vivendo. E o texto de hoje em particular, ele fala muito comigo, fala muito sobre planos, muito sobre decisão, muito sobre confiar no Senhor, né? Sobre o que Ele tem pra gente. E eu confesso para vocês que é bem interessante essa posição que eu ocupo de estar aqui e falando com vocês e trocando essa ideia e levando esse conhecimento, compartilhando um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu aprendi nesse meu período de vida, mas ao mesmo tempo é muito difícil viver o que nós mesmos pregamos, sabe? Porque tem momentos que vão exigir da gente escolhas, vão decidir da gente render planos, e é justamente sobre isso que eu quero falar hoje. Provérbios, no capítulo 16, vai falar o seguinte: do homem são as preparações do coração, os planos do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia o Senhor as suas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. E para terminar, o Senhor faz todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Então, a síntese geral de todo esse capítulo, na verdade, vai falar muito sobre um contraste entre o que o ser humano planeja e o governo que Deus tem sobre tudo e sobre todas as coisas. Vai falar inclusive sobre o ímpio para o dia mau. Então, nós somos ansiosos, nós temos planos, nós temos desejos, nós temos sonhos, nós temos objetivos. Você tem um objetivo, e eu sei que às vezes parece que não vai dar para ver tudo numa vida só. E realmente não vai dar para você ser exatamente tudo o que você quer. Mas o grande lance que a gente tem que levar para a nossa cova é: eu vivi tudo aquilo que Deus queria que eu vivesse. Porque se você acredita que tem um Deus que tem um bom plano para você, você precisa acreditar que esse plano é bom. E mesmo que ele não seja tão bom aos seus olhos, às vezes, é um plano que agrada ao Senhor. A gente tem que se contentar em entender como nós podemos nos submeter a isso. Aqui fala, em primeiro lugar, que o ser humano planeja, mas o Senhor ele dirige o resultado final. E esse versículo aqui na transliteração, ele vai falar o seguinte: do homem são os arranjos do coração, mas do Senhor é a resposta da língua. Arranjos transmite a ideia de organização interna e planos bem estruturados, não apenas desejos soltos. Ou seja, o Senhor, que a gente vem aprendendo no livro de Provérbios aqui, ele sempre vai ter essa postura de nos falar para organizar. Nós precisamos organizar os nossos pensamentos, organizar a nossa vida, organizar as nossas escolhas. Não pense que Deus vai fazer alguma coisa em um ambiente desorganizado, porque existem muitas coisas que precisam da direção humana para que Deus possa agir. Sabe aquele lance que você planeja, mas precisa ter uma movimentação divina para que o milagre aconteça? Assim como a gente tem a história daquele cara que foi levado pelos amigos pelo teto, e ele não tinha condição de chegar lá, mas pela organização, pela capacidade de colocar as coisas no lugar, ele conseguiu receber o milagre dele, porque ele tinha amigos que levaram ele para perto. Mas vamos olhar para esse texto desse sentido. Existiu uma organização, existiu uma vontade que nasceu de algum lugar, de um desejo, uma atração para Cristo naquele cenário, onde foi possível que o milagre acontecesse, mas partiu de uma organização das pessoas que estavam. Então, eu te pergunto, como é que estão os teus pensamentos? Muitas vezes eu olho para esse versículo e penso: poxa, você faz planos, mas Deus é quem decide. Não é só que a gente vai ter um plano e de repente Deus vai se frustrar, mas precisa ter uma ação, precisa ter essa junção, essa parada de acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? E obviamente não é tudo que a gente planeja que vai acontecer, mas isso também mostra como Deus age conforme as nossas escolhas. É por isso que Ele nos pede sabedoria, para que nós possamos ter no nosso coração uma relação íntima com Ele e
nós tenhamos desejos que se alinhem com as expectativas que Ele tem. No 2, na transliteração, que é: todos os caminhos do homem são por aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. No verbo takan é o mesmo usado para balança de precisão, indicando a avaliação justa e exata, ou seja, para a gente está sempre certo. As minhas intenções são boas, o meu falar é bom, o meu pregar é bom, a minha adoração é boa, o que eu penso, o meu caminho, o que eu planejo para a minha vida, muitas vezes aos meus próprios olhos vai ser nossa perfeição em pessoa, mas qual tem sido, de fato, a aprovação do Senhor sobre aquilo que eu tenho escolhido? Qual tem sido a aprovação do Senhor sobre aquilo que você tem escolhido para a sua própria vida e os seus desígnios do seu coração? Lembra, volta de novo a parada de autoanálise, olhar para dentro de si e continuar buscando, Senhor, o que está faltando? O que está faltando dentro de mim? Sabe? O 3 vai dizer: rola sobre o Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão firmados. Sugere transferência de peso, como quem descarrega um fardo. Então a gente está falando sobre submissão aqui. A gente está falando sobre entrega, cara. Falando sobre nós colocarmos, desabarmos os nossos pensamentos sobre Ele. Você está confuso, cara? Você está sem saber o que fazer? Você acha que Deus está te reprovando as tuas ideias? Você acha que você não vai conseguir? Ou você acha que você simplesmente não acha nada porque você não consegue pensar? Coloque as suas ideias, tudo aquilo que você tem planejado, que você tem maquinado dentro do seu coração, coloca na régua do Senhor, porque Ele tem uma régua perfeita que vai equalizar os teus pensamentos e vai nos ajudar a tomar decisões melhores. Ele tem a soberania de tudo. É o que vai falar o último versículo, que diz sobre a soberania total dele para o seu propósito. O Senhor fez tudo para o seu propósito, até mesmo o ímpio para o dia mau. Não implica que Deus tem prazer no mal, mas Ele tem soberania absoluta sobre a história. Ou seja, não importa para onde você corra, Ele vai estar lá. Não importa para onde você vai, o Senhor vai estar lá. Mas a pergunta que fica é: você vai estar correndo ao lado dEle ou vai estar fugindo dEle? Tamo junto, turma. A gente se vê no próximo episódio.